falamos sobre a trajetória de vida dela, o que ela passou realmente. Silas, e nesse segundo bloco também tem muitas emoções. Com certeza, Robson. O nosso programa Palavra Aberta é a cada sábado. Vivendo aqui em Nova Brasilândia. E sem dúvida nenhuma, encarar esses problemas do câncer, esses problemas de saúde, é preciso a gente ter muita determinação, ter muita força de vontade de viver. E o que a Cleide trouxe aqui para nós hoje foi esse entusiasmo. Eu acho que, acima de tudo, eu tenho uma família, eu tenho um Deus, eu tenho a condição de fazer um bom tratamento e superar esse problema. E nesse segundo bloco nós temos o enfermeiro Jefferson, que trabalha na atenção básica do município de Nova Brasilândia, e ele tem sempre tido essa preocupação, essa responsabilidade e esse envolvimento com a nossa comunidade no sentido de conscientizar, de melhor servir a comunidade de Nova Brasilândia na sua missão como profissional da saúde, prestando sempre um serviço de informação, de disposição, de aproveitar aquelas campanhas importantes que a gente faz do Daniel Comboni, do Hospital do Amor, as campanhas municipais, as campanhas que a própria equipe dele tem feito aqui em Nova Brasilândia para motivar a nossa comunidade a encarar com naturalidade e bem aproveitar o recurso público em qualquer uma das situações, seja na realização de um evento para angariar recursos para o tratamento, seja no tratamento no Daniel Comboni ou no Hospital do Amor em Porto Velho, seja em Barretos, ou seja em São Paulo, seja em Cascavel, onde a pessoa for fazer um tratamento, o câncer, 99%, o seu tratamento é pelo SUS. Mas mais que o tratamento, é o que nós estamos dizendo aqui, o tão importante quanto acertar o tratamento, o importante é fazer um bom diagnóstico e poder fazer desse grande problema que você pode estar passando pela sua vida, você encarar com naturalidade. Por isso é preciso que os profissionais de saúde façam a sua parte, ajudem a sua comunidade e principalmente, né, Jefferson, na atenção básica. Missão grande do SUS, dos prefeitos, dos vereadores, dos secretários, dos governos, é fazer com que a atenção básica de fato funcione e dê o resultado desejado para a comunidade. Boa tarde, Silas, Robson, nosso amigo Reginaldo, Rosiel, Mirão, o amigo do Rosiel que está aqui com a gente. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que o programa Palavra Aberta tem essa missão de trazer a verdade, de fazer um trabalho de conscientização à população. Isso é muito bacana porque o programa, ele, de certa forma, representa a voz das pessoas que muitas vezes estão lá no final da linha, querem falar alguma coisa e se sentem representados aqui pelo programa. É meio difícil, Silas, falar depois da Cleide, viu? Eu acho que em 30 minutos aqui ela nos deu uma lição de vida. Aí você começa a pensar na vida, fala, poxa, mas a gente dá importância a tanta coisa pequena, acha que não tá bom, acorda com preguiça, hoje eu estou muito bem. Reclama de tanta coisa Reclama boba, de tanta coisa e você ouve um depoimento desse, o coração aperta. Mas a gente fica muito feliz, a gente que é profissional de saúde, em ver essa determinação, e isso serve de exemplo. Hoje nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês do ano destinado à conscientização da prevenção para o câncer. Ele tem esse objetivo, o governo escolheu esse mês. E a prevenção sempre é o melhor remédio. Em se tratando de câncer, da mesma forma que ele dá um impacto muito negativo, a gente precisa trabalhar também a prevenção para que não chegue nesse momento. Com certeza. A sociedade tem colaborado bastante no sentido da conscientização e também para angariar recurso para a realização das campanhas, tanto da campanha azul, como da campanha rosa e outras campanhas que a sociedade tem mobilizado para fazer. Como é que o poder público tem participado, tem ajudado nesse sentido, Jefferson? Olha, Silas, a mola propulsora desse tipo de trabalho, em primeiro lugar, deve ser o poder público. Ele tem a missão, através dos impostos que ele colhe da população, devolver isso em forma de serviço. E entre esses serviços, a saúde. Muitas vezes isso não é feito de forma adequada. A gente falou aqui até dois programas atrás, que veio uma carreta para cá e devido a alguns problemas que teve, 70 pessoas deixaram de fazer a mamografia. Então eu acho que o município poderia colaborar um pouco mais, já que ele não oferta esse tipo de trabalho, ele poderia dar uma parcela maior de contribuição para que esse serviço seja ofertado à população daqui. A carreta do câncer veio, aí houve uma série de mudanças ali em coordenação. Finalizando, era para fazer 300 mamografias, 70 ficou sem fazer,
ou por questão de aviso, ou o paciente não ficou sabendo, é questão de organização que se ficou com a parte do município. E outros exames, que foi feito um trabalho no mês 4 do ano passado, né, com o Combone aqui, foram feitos quase 500 exames de PSA e toque retal. Desses exames, 27 deram alteração, né, o sugestivo de câncer. E se não faz esses exames? Essas pessoas iam descobrir esse problema, talvez numa fase de metástase, onde já não haveria mais recurso para correr atrás. Então, pode-se dizer que essas pessoas foram, de certa forma, aquela forma de falar salvo por essa ação que foi feita. Então, isso é muito bacana. E aí a gente chama a atenção do município, eu estou lá no meio também, a gente é servidor público, mas a gente precisa ser provocado para realizar algumas ações, e muitas vezes isso falta. Importante a gente dizer isso, e eu penso que o poder público hoje tem estrutura para isso, né? Tem recursos para isso. Hoje a atenção básica é prioridade para o governo federal. E às vezes o gestor prefere deixar o dinheiro em conta, não fazer uma boa gestão do recurso público, trazendo um prejuízo irreparável para a sociedade. Porque quando você deixa de fazer o investimento na saúde, não fez uma saúde preventiva, não fez um diagnóstico precoce, com certeza os problemas serão encarados com muito mais dificuldades, até porque, além de mais oneroso, é aquilo que a Cleide estava falando. Às vezes pode passar da hora do tratamento. Nem todo mundo tem a sorte de fazer uma biópsia, a sorte ou a condição de fazer uma biópsia particular, porque isso é caro, né? Eu, essa semana, para conseguir colocar um paciente dentro do hospital regional em Cacoal para fazer uma biópsia, dá um trabalho danado. A gente trabalha o dia todo, mandando um WhatsApp para um, para outro, criando as alternativas, até a gente conseguir. E, como eu disse, só é possível uma instituição, Combone, o Hospital de Barretos, que é o Hospital do Amorim, em Porto Velho, acolher esse paciente depois do diagnóstico. E esse diagnóstico é feito aonde? No município, no estado, e não na instituição lá. Então, é importante, Jefferson, quando o governo federal descentraliza essa questão da saúde e o SUS passa a ser universal, ele dá condições, o município tem que fazer a parte dele. Quer dizer, quais são os profissionais hoje, os especialistas, quais são os exames que nós estamos propondo para a nossa comunidade, né? Olha, disponibilizando. A primeira coisa que eu queria dizer é que é crime um gestor público economizar em saúde. A partir do momento que ele economiza, o cidadão vai pagar por aquilo que o prefeito economizou. E às vezes pagar com a própria vida, né? Com a vida, e por exemplo, você passa uma medicação, ele vai na farmácia básica, ele já pagou o imposto dele. Esse recurso deveria voltar em forma de medicamento específico para aquilo, nesse caso. Ele não tem a medicação, ele não vai ficar sem. Ele vai lá comprar a medicação novamente, ou seja, o cidadão ele vai pagar de novo o imposto do medicamento que ele já deveria receber de forma gratuita. Então é crime, eticamente falando, o gestor público economizar em saúde. Dos 12 meses do ano, o cidadão brasileiro, 4 meses fica de imposto para o governo. E aí você, além de pagar essa carga tributária exagerada, a gente ainda tem que ir lá e comprar uma coisa que você já pagou. Então é crime. A questão dos especialistas é uma questão também de consciência do gestor municipal. A gente tem até falado em grupos sociais aí, durante a campanha do atual gestor, ele partilha lá prometia vários profissionais de ginecologista, obstetra, um centro de reabilitação, e a gente está aguardando. A gente tem fé que antes do 31 de dezembro do ano que vem isso saia, porque foi prometido à população. Falta de... Eu estive olhando no portal da transparência, a gente falou isso aqui no programa passado, na gestão, no final da sua gestão, arrecadava-se aqui em Nova Brasilândia 20 milhões, um pouco mais, um pouco menos, pouca coisa. Hoje está quase 60 milhões. Aí uma colega falou assim, poxa, mas as coisas subiram, você tem que entender isso. Aí a gente falou, não, então vamos tomar o cuidado de ver se subiram. A gente olhou a inflação dos últimos 10 anos. Ela girou em torno de 4%, 6%, aí a gente calculou, deu 50% nos últimos 10 anos. Ou seja, se o município tivesse aumentado a arrecadação em 50%, já teria coberto a inflação. Só que o município aumentou 300%. E aí a gente não vê as coisas crescendo na velocidade que cresceu a arrecadação. Então é preciso pensar, saúde não se brinca. Infelizmente no Brasil, época como essa que a gente está vendo na Nova Brasilândia faz medicina curativa. Isso não pode ser feito porque curativa nem sempre dá certo, a chance de sucesso é muito menor. E o interessante é que se faça uma medicina preventiva. Você dizia sobre a atenção básica, lá é a porta de entrada. Agora o profissional que está ali precisa de instrumentos para trabalhar.
ele precisa ser incentivado. Hoje a gente tem cargo tudo quanto é tipo, né? Coordenador de atenção básica, diretor de postinho, diretor disso, diretor de tudo. Só que aí projetos, muitas vezes, fica faltando. E aí o servidor ele precisa ser provocado de certa forma. Eu falava isso com o próprio prefeito Hélio anteontem, ele deu um pulo ali para visitar a gente, eu comentava isso com ele, olha, tem que ser provocado. Se você pegar um servidor e sentar ele na cadeira e não der nada para ele, ele não vai conseguir desenvolver o trabalho dele. Então ele precisa ser provocado, você precisa dar instrumentos para ele para que ele possa trabalhar. Então muitas vezes o que falta no gestor municipal, principalmente no que tange a questão do câncer, esse tipo de provocação é contratar profissionais especialistas nessa área. Não pode contratar um mês inteiro, paga aí 2 vezes por mês para o profissional que está vindo aqui, né? Seleciona as pessoas no seio, que já fez uma biópsia, para ser consultada por esse Passou profissional. pelo clínico geral, Passou pelo programou. clínico suspeita. Traz esse profissional aqui. Né? Será possível que 2, 3 mil reais para um médico desse, 2 vezes por mês, vai falir o município? Recurso a gente sabe que tem, e não é pouco não. Agora, economizar enquanto o povo padece é complicado. E o que a gente precisa observar também, por exemplo, todas as vezes que você tem que deslocar o paciente, além do desconforto para o paciente, tem custo também para o município. Né? Nós estamos aí toda semana mandando um ônibus de gente, mais os carros indo e vindo, aí na BR, perigosa, porque a gente poderia trazer, de repente, alguns especialistas aqui. Aquilo que você está definindo muito bem, quer dizer, seria alguns plantões de especialista. Né? Nós temos recurso hoje, e numa ordem bem significativa, recurso da bancada federal, recurso do SUS, que é fundo a fundo que o município pode definir as suas metas para contratar um mastologista, para contratar um ginecologista, né, para contratar um urologista, que é para a saúde do homem, principalmente. Então, para que a gente possa, de repente, além de todas as campanhas que as instituições têm feito, a gente possa também servir melhor a nossa comunidade, custando muito menos para o poder público, porque o deslocamento é oneroso, é caro, dando um conforto melhor para o nosso paciente e fazer um tratamento mais abrangente aqui para a nossa comunidade. Aquilo que a gente ia fazer, de repente, no deslocamento de Nova Brasilândia para Porto Velho, se você proporcionar esse serviço aqui, ao invés de 10 pacientes no mês fazer esse tipo de tratamento, de acompanhamento, nós podemos fazer 100, fazer mais de 100, de repente, no município. Se numa única ação com um urologista aqui em Nova Brasilândia, em um dia, nós fizemos mais de 100 exames de toque retal, de PSA, por que aqui isso o município não pode fazer uma vez por mês? Quase 500 exames. Quase 500 exames. Então, por que é que você não pode fazer isso uma vez por mês, custeado pelo poder público? E o recurso que as instituições arrecadam, de repente, para outro tipo de ação, que também é importante. Então, aqui é tom de sugestão, é de crítica, mas também de sugestão ao poder público, para que utilize melhor o recurso público, trazendo mais benefícios para a nossa comunidade, principalmente nessas questões de média e alta complexidade. Ah, mas isso não é competência do município. Como é que é? Não é competência? Por que não é competência? Se o município tem condições de fazer, eu não digo a cirurgia ou o tratamento, mas o diagnóstico ele se encaixa também na atenção básica, não é só de média complexidade. A questão de... Uma coleta, de repente, não seja possível fazer aqui, de um órgão, de uma situação. Mas na grande maioria é possível fazer todos os exames de prevenção aqui, não é? A questão da responsabilidade do município, Silas, o próprio tratamento para o câncer, ele é nível terciário. Mas se o cidadão, o pagador de imposto está com câncer, talvez a gente falhou lá na entrada. Se o serviço fosse ofertado de forma adequada, os exames preventivos fossem mais conscientizados, fossem mais ofertados, mais locais, mais divulgado, esse cidadão não desenvolveria o câncer para ir para o nível terciário. Então, se a gente falhou, a gente tem responsabilidade também? Tem. Você falhou aqui, ué? Aí tá lá no nível terciário, mas você deixou de fazer aqui e você recebeu o imposto. A gente paga imposto em tudo. Se o cidadão que está me ouvindo, o nosso amigo, nossa amiga, for no mercado fazer uma compra, pega o ticket da compra e olha lá embaixo. Você vai ver tributo municipal e tributo estadual. E quando você olha lá embaixo, a cada 100 reais você paga 30, 35 reais de imposto. A carga tributária é muito grande. Estão arrecadando muito dinheiro, tem recurso nos cofres públicos e, infelizmente, alguns políticos no Brasil ainda têm ideia de que eu vou trabalhar no último ano para ver se eu me reelejo. Eu queria deixar aqui um pedido para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Para você pensar aí e responder para você mesmo. Você votou num prefeito, num governador, num presidente por 4 anos ou por 1 ano? Responda isso para você mesmo e eu acho que a gente não precisa dizer mais nada. Absurdo. Um absurdo.
Essa política tem que ser banida do Brasil. Deixar a população amíngua 3 anos e no último ano da picanha para o povo comer. Quantas pessoas morreram nos 3 anos? Quanta coisa deixou de ser feita? Quantos carros quebraram? Quantos acidentes aconteceram nas estradas? Então é muita irresponsabilidade. A gente tem que varrer esse tipo de política no Brasil. Prefeito tem que trabalhar 4 anos, governador tem que trabalhar 4 anos. Eu não deixo pagar imposto, Silas. Robson, Reginaldo, Rosiel. A gente paga imposto todo santo dia. Você vai abastecer o carro, é 50% de imposto. A sua energia elétrica é 50% de imposto. A gente tem que cobrar mesmo. Algumas pessoas falam em rede social, mas cobra muito. Eu não preciso agradecer o caixa eletrônico por ele me liberar o dinheiro que eu fui lá sacar. Aquele dinheiro é meu. Assim como o recurso público, você pagou aquele imposto e você tem direito a receber melhorias como retorno. Então, a gente não tem que agradecer político, não. Ele tem que cumprir suas obrigações. E se ele fizer a casa certinha, a gente fala bem. Enquanto não estiver falando bem, trabalha para depois a gente falar. Com certeza. Agradecer a todos os nossos ouvintes, especialmente hoje os ouvintes do Facebook. O Reginaldo está dizendo que não está sendo transmitido, viu? O nosso Facebook está sendo transmitido ao vivo aí no Facebook. O que é isso, Reginaldo? Você me deixou até sem graça. Estou aqui tomando um tereré, aqui para o papo ser mais descontraído possível, né? Embora a responsabilidade, o compromisso com aquilo que nós estamos falando é muito grande. Eu acho que o que o Jefferson está falando aqui, de fato, expressa toda a verdade e toda a indignação que as pessoas, que o cidadão de bem hoje, que paga imposto nesse país, que paga imposto aqui na Nova Brasilândia ainda tem, de reclamar daquilo que ainda não está bom. Pode ter melhorado, mas aquilo que é insatisfação, a gente tem mesmo que agradecer. Já que estamos falando aí da transmissão, quero agradecer ao Charles, que está lá em Cacoal, Charles, que trabalha com o deputado Cirone, nosso amigo, o deputado Cirone, e também o Jarmênio, que é nosso amigo aqui de Nova Brasilândia, que iniciou a sua carreira profissional aqui na Vitória RGFM e hoje está tão bem realizado profissionalmente, trabalhando em Cacoal. Agradecer ao Zé Medeiros, ao Branco, deve ser o Branco do Viveiro que a gente conhece, né? O Branco hoje da Prefeitura, da Vigilância, do Meio Ambiente, o nosso amigo Branco e todos os nossos ouvintes que querem, nesse momento, dizer, olha, nós estamos atentos, estamos ouvindo, estamos aqui participando do programa Palavra Aberta também. Jefferson, a gente tem deparado aí com muitos problemas na questão da saúde ainda no município de Nova Brasilândia. Quais são os grandes entraves? Porque é que a satisfação da nossa comunidade, do nosso servidor público ainda hoje, está dessa forma. Nós não deveríamos, pelos recursos que temos, pelas condições que temos, de estar prestando um serviço com maior satisfação para a nossa comunidade? Com certeza, Silas. E infelizmente, no que tange, eu estou falando aqui como funcionário público, a questão do servidor público, muitos trabalham desmotivados. A gente sempre tem buscado dizer para os colegas, olha, muitas vezes se você não tem o recurso necessário para desempenhar a sua função, o cidadão não tem culpa. Apesar de que o servidor também é um cidadão, ele está ali trabalhando para levar o sustento para sua família. Só que ele está trabalhando, às vezes, sendo pisado todo santo dia. O salário dele está sendo revisado de cima para baixo, de baixo para cima, para a direita e para a esquerda. Os servidores da saúde de Brasilândia, em 95%, tiveram sua insalubridade de 40% para 20%. Então o sujeito fica ali fazendo um teste HIV, ele atende um paciente com tuberculose, o paciente tosse no rosto dele, a sala não é adequada, mas tudo bem, não tem dinheiro para arrumar tudo. Tá bom, um abração, obrigado pela informação. E aí ele tem reduzido pela metade, ele fala, poxa vida, mas qual o incentivo que eu estou tendo? Então acho que o gestor podia colocar a mão na consciência, tratar o servidor como um pai e mãe de família, não tratar ele como inimigo. Perseguição não leva político a lugar nenhum, tá? Gestor nenhum sai do lugar perseguindo. Aliás, se você estudar aí os ditadores do mundo afora, o final de todos eles foram trágicos, com as próprias mãos. Por quê? Porque o fim é a depressão. Quando eu faço mal para alguém, eu não estou fazendo mal. Aquela pessoa ela tem uma família, ela tem um irmão, ela tem um pai. E se ela está trabalhando, ela está levando sustento para casa dela. Então eu acho que às vezes a gestão ela peca nessa questão do servidor público. Ela precisa olhar com mais carinho, mais respeito. E na contramão, Silas, dessa revisão quase que trimestral de salário de funcionário público, você vê a criação de 50 portarias.
né? Portalinha para R$ 3.000 para alguém cuidar da cozinha do hospital, e lá tem 5, 6 pessoas, aí o pessoal fala, poxa, mas para que mais um? Aí você vê coordenação para posto, sendo que já, direção de postinho, você já tem coordenador. Aí você vê, na época da campanha foi falado que governaria com 2 secretários só. Hoje tem todos os secretários e ainda tem o subsecretário. Na hora de criar a lei não foi colocado o nome subsecretário para não virar um escândalo, colocou lá direção geral, mas é R$ 3.600 a mais em cada secretaria. E aí você fala, poxa vida, eu estou me sentindo um zero à esquerda. Então eu acho que podiam olhar com mais carinho pro servidor público, com um pouquinho mais de respeito. Nós falamos nos programas anteriores aqui de um projeto de lei que a Câmara de Vereadores votou na última segunda-feira. Nós chamamos até do pacote da maldade, de tão maldoso que era o projeto de lei, que os vereadores, por unanimidade, reprovaram o projeto de lei em função de que entenderam que, de fato, isso não estimularia, não melhoraria a qualidade do serviço público, uma vez que você dá a dupla interpretação ao próprio projeto de lei. Eu não sou advogado, mas eu sei que pessoas de segmentos da administração pública, que têm um mínimo de conhecimento, sabem que aquela lei deixava muitas brechas para tratamentos diferenciados. Aos amigos, aos que falam bem, aos que me interessam, os benefícios da lei. Os demais, os rigores da lei. É por isso que a Câmara de Vereadores, e aqui eu quero parabenizar a todos os vereadores, e eu pela primeira vez, Robson e Jefferson, esse ano eu fui à Câmara de Vereadores. Eu fui assistir quietinho, né, mas deu vontade de aplaudir, de comemorar. Pular para cima, né? Por ser uma vitória do servidor público do município de Nova Brasilândia, por entender que os vereadores estavam entendendo da mesma forma que a sociedade de Nova Brasilândia está entendendo hoje. Entusiasmo tirando dinheiro do bolso, não, eu nunca vi a pessoa melhorar a sua qualificação, a sua dedicação, dando um decréscimo ao invés de um acréscimo naquilo que a pessoa está prestando de serviço. Então, a questão do banco de horas, para nós, seríamos um retrocesso se tivesse aprovado, como outros projetos aí, que não vêm de encontro com os anseios da nossa comunidade, que não é prioridade. A prioridade é zelar do patrimônio público que nós temos hoje, muito mais do que fazer mais, é zelar do que nós já temos hoje, e principalmente valorizar os nossos servidores públicos. Que quem zela da nossa comunidade, quem cuida da nossa comunidade, são os servidores públicos. Então, estimulá-los a prestar um melhor serviço através de cursos, de treinamento, de reciclagem, de aprimoração, mas também pagando melhor, porque por acaso não dá conta. Servidor público ou qualquer outro tipo de servidor vai se dedicar mais, vai prestar um melhor serviço se tiver pelo menos um mínimo de remuneração merecido e suficiente para ele sustentar a sua família, não é, Jefferson? Para você ter uma ideia, Robson, Reginaldo, os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo, Silas, a lei ela dizia o seguinte: Robson, se você precisar ficar mais 6 horas aqui na rádio, fora aquele horário que você já é remunerado, eu vou ter 6 meses para te pagar. Depois mexeu lá, veio para 3. E não chora, não reclama. E na mesma lei, quem fez essa lei absurda, colocou uma linha lá que dizia o seguinte: exclui-se o servidor comissionado. Ou seja, quem é amigo do rei, ele recebe dentro do mês. Quem não é, ele tem 3 meses, paguei outra coisa, ele podia fazer mais 1 hora extra. Ele falou assim: não vou te pagar esse mês, vou pagar só 3 meses. Ele tinha que ficar 3 meses sem fazer 1 hora extra, porque hoje o quadro de serviço... Mais 90 horas, né? 80 horas, né? Nos 6 meses. E hoje, Silas, o quadro de funcionário está reduzido. O hospital ele precisaria ter o dobro, no mínimo, o dobro de técnico em enfermagem do que tem hoje. E aí eu te pergunto, quem vai ser... Aí outra coisa, ficava para o gestor a opção de dar folga. Você trabalhou pelo dinheiro, vai falar: não quero te pagar, eu vou te dar em folga. E eu vou te dar essa folga perto de um feriado. Acabou, você não podia reclamar de nada. Agora, quem sai de casa para trocar serviço por folga? Eu vou trabalhar no domingo para ter folga na segunda. Quem faz isso? A gente trabalha porque precisa manter a família, porque nós somos seres dignos, nós obedecemos a lei, a gente trabalha só para sustentar a nossa família. É por isso que eu falo tanto de respeito, Silas. Eu acho que precisa amolecer. Essas pessoas precisam amolecer um pouquinho mais o coração e entender de uma vez por todas que eles estão lidando com gente, não é com bicho, com pessoas, com seres humanos que precisam trabalhar e levar o sustento para a sua casa. Tá? Só respeito que eu te pede. Com certeza. Jefferson, o programa de hoje foi bem rápido, foi rápido, né? O tempo já passou, já são 12h24 já.
E nós precisamos concluir o programa de hoje, agradecendo sempre ao nosso ouvinte, aos colaboradores do nosso programa, mas eu queria que você fizesse aí um apanhado de todos os assuntos que você acha importante aí, que nós discutimos durante a semana, que você percebe ao conversar com seus colegas de trabalho. Quer dizer, o que mais que nós poderíamos dizer, olha, isso está errado, a proposta da categoria, do servidor público hoje, para a gente estar mais satisfeito, resume-se dessa forma aqui, o gestor vai ter um resultado melhor e com certeza a nossa comunidade bem, porque nós poderíamos cair aqui na tentação de dizer assim, olha, quanto pior, melhor, né? Se deixar do jeito que está, não estão dando atenção, o povo está insatisfeito, ótimo, nós somos os políticos do contra. Não é essa a nossa política. Nós não falamos de política de forma partidária, eleitoral, nós estamos falando de políticas públicas, daquilo que pode melhorar a vida de quem mora em Nova Brasilândia. Se nós moramos aqui, se nós estamos aqui e que temos um propósito de vida, de continuarmos aqui, nós temos que pensar, sou servidor público do município de Nova Brasilândia, sou comerciante, sou produtor rural, sou alguém que está morando aqui tem que ser melhor. A saúde de São Miguel, de Ji-Paraná, de Capoal pode estar boa, mas a minha não pode estar inferior, porque nós temos condições para isso, os recursos estão aqui depositados, e olha que se nós olharmos os extratos da conta da saúde, principalmente, é inadmissível dizer que falta medicamento, é inadmissível dizer que falta profissional de saúde, é inadmissível dizer que falta condição para prestar um bom serviço para a nossa comunidade, porque recursos tem e são abundantes. Olha a palavra, recursos tem e de forma grande. Por quê? A bancada federal tem por obrigação de repassar aos municípios ou ao Estado parte das suas emendas parlamentares, emenda individual. Um percentual, me parece que de 25% são destinados para a saúde. E a modalidade que o governo federal adotou agora é uma modalidade fundo a fundo. Ela repassa para o município e o município é que define em que ações ele vai fazer o investimento. Então, senhores gestores, é preciso ter um olhar um pouquinho mais humano e perceber que muita coisa ainda é possível ser feita. Muita gente poderia ter tido um diagnóstico num tempo mais correto, mais precoce. Nós temos salvado muitas vidas. Então, Jefferson, conclua dizendo assim, eu na condição de servidor público, na condição de representante de uma categoria, o que é que eu desejo, o que é que eu espero da administração pública, do poder público, para que me dê mais condições de prestar um melhor serviço para a nossa comunidade? Olha, Silas, eu gostaria de dar um grito, primeiro como cidadão, do seguinte, em 2012, eu me lembro que a farmácia básica do município, ela dava um remédio chamado Piloripac, Piloritrate, um remédio que é para gastrite. Custa R$240 cada caixa. Essa medicação, ela não está na lista de medicamentos da rede básica. Ou seja, o município não tinha obrigação de comprar. Mas quando eu cheguei aqui, tinha. A arrecadação naquela época era R$20 milhões, hoje é 60. E às vezes falta o básico. O prefeito daquela época tinha 20 milhões para trabalhar. E eu vi um mapa que foi feito quase 40 quilômetros de asfalto. Então eu acho que ele está deixando muito a desejar. Guardar dinheiro enquanto a população padece é um crime moral, ético, e precisam acordar para a vida. E até administrativo, porque o próprio Tribunal de Contas, o Ministério da Saúde, está cobrando. E aí, tem o recurso, desde 2016, em conta, não adianta, e não tem, a melhoria não tem investimento? Por não que adianta isso? eu ter 10 ambulâncias, que por sinal, a gente sabe que foi conquistado pelo ex-prefeito Gerson Neves, a maioria do maquinário que a gente viu fazendo desfile aí na rua. Não adianta eu ter 10 ambulâncias, e quando o cidadão ligar, eu não tenho ambulância para ofertar para ele. Nós temos uma cartilha que foi feita em época de campanha. Eu creio, riscando a cartilha, que 10% dela não foi concluído. Os únicos 10% que foi concluído são 90% não foi concluído. Não foi concluído. Perdão, não foi concluído. Então está deixando muito a desejar. Lá falava em valorização do servidor público de carreira e hoje o que a gente vê é portariado, que ele teve o salário dele pulando de R$ 1.300 para R$ 2.850. Salário de secretário subindo, criação de portarias uma atrás da outra e essa vontade imensa de reduzir o salário do servidor de carreira que já está defasado. Eu desafio aqui, quem quiser vir debater com a gente, eu trago a cartilha, eu trago os dados, a gente faz uma live ao vivo e fica jogando os documentos em cima da mesa. Vamos jogar as cartas na mesa e mostrar para a população. Hoje, essas pessoas precisam entender, Silas, que existe rede social. Não adianta eu contar uma mentira aqui, que no outro dia ela é desmentida. Então a verdade ela aparece, não adianta querer mentir. Então tudo que a gente está falando aqui, a gente prova. Nós vamos pegar documento, trazer aqui,
Se o chefe de gabinete, eu vou falar dele porque ele sempre entra em rede social e discute, fala que é mentira, que isso não existe, que pagou conta. Isso para mim é papo furado. Primeiro porque existe uma lei de responsabilidade fiscal. Tá? E outra coisa, a prefeitura está abarrotada de recursos. Então a gente vê que quando tinha 20 milhões de arrecadação anual, você tinha 3 vezes mais coisa do que se tem hoje. Então tem alguma coisa errada aí. É preciso melhorar. Bacana. E assim nós precisamos concluir, Robson, aqui mais um programa Palavra Aberta. O Jefferson tem ainda alguma consideração? Fique à vontade para fazer a sua despedida. Eu sei que hoje é um dia muito especial para o Jefferson, viu? Agradecer. Eu não vou poder dizer por que aqui, né? Mas no próximo sábado eu me comprometo a dizer por que hoje é eu estou renascendo especial. novamente. Olha aí. Estou nascendo de novo. Se Deus quiser, no próximo sábado a gente faz os agradecimentos que tiver de ser feito aqui, mas vamos deixar acontecer primeiro, né? É verdade, né? E Vai que nesse meio do caminho... Dizer para a população, Silas, que o tempo passa. E hoje, de repente, você está passando por uma dificuldade, igual eu vejo colega meu, semana passada uma colega, olha, Jefferson, eu estou tomando remédio controlado. Porque eu vejo pessoas sofrendo, eu vejo aqui pessoas chorando. Às vezes eu peço um exame para o cidadão, ele chega no laboratório e não está fazendo, ele fala que não vai fazer porque ele não tem recurso. O início de pré-natal, por exemplo. E esse cidadão, ele termina, às vezes, o pré-natal sem fazer o exame porque a administração não oferece. O município não oferece. E pela lei ele deveria oferecer. Então está faltando alguma ligação aí. E o servidor público, que a gente mais vê aqui em Nova Brasilândia, é gente adoecendo, filhos. É gente adoecendo. Fala-se por aí, e a gente acredita nisso, porque a gente está vendo as notícias, que a doença do próximo século, eu acredito que já seja desse, nem seja do próximo, é a depressão. É a doença do momento. E eu acredito que se daqui a um ano a gente não tivesse uma solução para o problema, daqui a uns 4, 5 anos teria muito servidor doente aí, psicologicamente falando. Obrigado, Jefferson, pela sua participação no nosso programa de hoje. O Jefferson, como eu já tenho falado em outros programas, ele é um âncora step, né? O sub-âncora. Sub-âncora, no sentido de também, pela sua clareza, pelo seu que conhecimento, de poder colaborar. Sim, Jefferson. Falou para o Silas que a gente trouxe o tereré, depois a gente traz um peixinho, coloca uma frigideirinha aqui. E aí fazer um bate-papo bacana. A ideia, Robson, é trazer os anseios da sociedade aqui para dentro do programa. E para que a administração, gestores municipal, estadual, que seja federal, a internet hoje ela vai para o mundo inteiro, que eles entendam que nada fica encoberto. E que se for a cobrar, vai ser cobrado. Nós vamos falar que doa quem doer. Pode falar que vai processar, pode reclamar. O que a gente fala aqui, a gente estuda primeiro. A gente busca a verdade. Ninguém chega aqui, Robson, e joga alguma coisa ao vento para depois não conseguir provar e passar vergonha de ser desmentido. Então, a verdade ela vai aparecer. E todo cidadão que tiver vontade de falar algo, uma queixa, uma reclamação, vou fazer as palavras do Silas as minhas, pode mandar aqui no zap da rádio que a gente vai falar ao vivo, tá? Pode fazer a cobrança. A gente paga muito imposto e a gente tem que cobrar mesmo. Obrigado, Jefferson. Por falar em cobrança, eu acho que a cobrança mais latente, mais forte no município de Nova Brasilândia hoje é o funcionamento da nossa rodoviária. Eu tenho acompanhado nos grupos do WhatsApp, eu tenho falado com pessoas aqui do município, com usuários e prestadores de serviço para a empresa Eucatur, e o nível de insatisfação está muito grande, dado uma situação de uma rodoviária construída com recurso público, é isso que nós estamos falando, de bem utilizar os recursos públicos disponíveis para o nosso município, de dar satisfação à nossa comunidade, e essa rodoviária não funciona por conta de um padrão. E aí a gente fica imaginando assim, nossa, mas um padrão é coisa muito cara, é uma coisa assim que, poxa, não teve como resolver ainda. A prefeitura fez uma dispensa de licitação. O que é uma dispensa de licitação? Você tem o produto? Tem. Eu preciso desse produto, é urgente. Quanto custa? Uma empresa diz que custa R$ 5.480. E por conta de R$ 5.480, que eu tenho nota de empenho, que eu tenho aqui, tem tudo aqui, na verdade, mas não vou nem expor ninguém nesse sentido, vendeu para a prefeitura por R$ 5.480. Agora falta montar, né? Então vamos esperar aí mais uns 3 meses, né? Se não montar, a gente volta a falar do assunto. Quero crer que não. Eu acho assim, seria a vontade da gente dizer aquilo que está pensando, mas eu vou até guardar as palavras aqui. Ou você quer falar, Jefferson? Se você quiser falar, você fala. Não, eu tenho que falar. Se eu já concluí, eu quero falar só mais uma coisa. Quando me falaram que era esse o valor, Silas, eu me recusei a acreditar que a população ficou naquele barreiro onde pega ônibus hoje, tendo que se molhar durante a chuva e ir no banheiro que não é dentro do prédio,
por conta de R$4.000. Só que eu vi a nota de Por 5 mil, né? 5 5 mil reais. 5 mil reais. Exato. Eu me recusei a acreditar na época, só que hoje a gente vê a nota de empenho. Desculpa, mas para mim isso é um atestado de incompetência sem tamanho. 1 ano e 2 meses uma rodoviária fechada, um prédio de 1,5 milhão, tá? Que a população pagou através de seus impostos, ficar fechado por conta de 5 mil reais. Ou a ideia era inaugurar agora em ano eleitoral. Não estou acusando ninguém. Mas o que dá a entender é isso, Robson. Por que ele dispensou agora e dispensou antes? O que aconteceu? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Coisa assim que, se a gente fosse falar tudo que estava com vontade de falar, o nosso programa ia se esticar aqui. Aí ficava a tarde toda. Tem outros assuntos aqui que também entendo relevante. Tem um projeto de lei na Câmara de Vereadores, que os vereadores devem apreciar, não sei se entrou na hora do dia ou não, para segunda-feira. Mas, vereadores, mais uma vez, obrigado aí pela compreensão. E eu falei hoje, inclusive, com o vereador Marcelo no supermercado, e eu cobrei dele, Marcelo, quando que você vai participar do programa Palavra Aberta? Ele falou, você não me convidou ainda, quero dizer que o programa Palavra Aberta, nós temos sempre tido o privilégio muito grande de ter o Reginaldo aqui, de forma espontânea, ele convidado não, ele vem aqui, ele participa, ele fala o que está sentindo, o que está ouvindo. Hoje ele ficou aqui nos apoiando aqui, fazendo a transmissão pelo seu Facebook, a gente agradece muito, Reginaldo, por essa sua disposição, mas dizer que aqui a gente não tem cor partidária, que aqui a gente tem, de fato, uma missão, e a nossa missão aqui é prestar um serviço para a comunidade de Nova Brasilândia, criticando, elogiando, promovendo. Para nós aqui não tem distinção de nenhuma situação, o importante aqui é a gente poder se sentir útil, e eu me sinto útil quando eu saio, Jefferson, Robson, ouvinte, na feira, no supermercado, que as pessoas dizem, olha, eu ouvi o seu programa, que bom que você falou, era isso que eu gostaria que falasse. Então, mais uma vez aqui, o nosso agradecimento ao nosso ouvinte, que é graças ao ouvinte que a gente pode toda vez contar com a disposição da Vitória Regia FM para prestar esse serviço à nossa comunidade. Só deixar bem claro também, Silas, que aqui a gente nunca está falando da vida pessoal de gestor, de administrador. Nós estamos falando aqui da figura da pessoa pública, aquele que administra os recursos que são pagos pelo povo. A figura pública. Nós não temos nada a ver com a vida particular de prefeito, de irmão, de secretário, de governador. Mas o agente público que administra os recursos que são oriundos dos nossos impostos, nós vamos cobrar. O agente é público. É público. Se é público, eu posso falar. Se ele não quer que fale mal dele, que reclame, então ele sai da vida pública. E deixe de mexer com os recursos que o povo paga. Se a gente paga o imposto, a gente tem direito de reclamar, né? Com certeza. Um abraço mais uma vez ao nosso amigo Jefferson, obrigado aí pela sua colaboração no nosso programa, ao vereador Reginaldo, ao Alex, ao Mirão, que é o Alex, assessor do deputado Cirone, a você, Robson, nosso diretor Gilberto Torres, e a todos os nossos ouvintes aqui. Tenho certeza que Cadu, que Jarmene, que tanta gente, amiga nossa, nesse momento está nos prestigiando aqui com a sua audiência. Mais uma vez, nosso obrigado a Cleide, que tão prontamente atendeu o nosso convite aqui para iniciarmos esse bate-papo aqui do Outubro Rosa, falar das rosas, e o rosa tem um significado tão especial, né? Por mais espinho que seja, por mais belo que seja, sempre tem uns espinhos, mas o que a gente queima a rosa suporta seus espinhos. Um abraço e até o próximo sábado. E no próximo sábado nós já temos convidado, né, Robson? Tem convidado? Já temos convidado definido aqui. O estilo vai ser um pouco diferente, não vai ser tanto mais tão combatente, tão para falar das questões de saúde. Nós vamos falar um pouco de cultura também, que é importante aqui. E nós vamos estar trazendo Nando Reis E Gabriel? Que é prata da casa aqui, de repente, para poder criarmos um ambiente bem descontraído aqui e não perdermos, é claro, a linha do nosso programa, que é do debate, da informação e do serviço prestado para a comunidade de Nova Brasilândia. Um abraço e até o próximo sábado.